e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei e pôr-te-ei como espetáculo. Naum 3, versículo 6. Esta passagem bíblica abre o filme Nope, de Jordan Peele. É um versículo impactante e que funciona como uma espécie de preparação para o que iremos ver no desenrolar da trama. Naum é um dos livros menos citados da Bíblia, até porque ele é curtíssimo, possui apenas 3 capítulos. Logo, é corajoso da parte do diretor optar por iniciar o seu filme com essa passagem, ainda mais se analisarmos o contexto e o que ele está querendo dizer com tal citação. Essa passagem é referente à cidade de Nínive, e o capítulo 3 explana sobre a realidade conturbada daquele local e o fim trágico que tiveram. Eles estavam em uma situação deplorável. A força do seu exército e dos seus atos sanguinários era conhecida por todas as nações vizinhas. Era um território que não tinha mais salvação, o que despertou a ira de Deus e assim fez com que ela fosse destruída. Jordan Peele inicia seu filme de um jeito enigmático. Esse versículo, em específico, não possui direcionamento, então você consegue fazer um recorte e aplicar a outras coisas, que foi o que o diretor fez. O texto serve como uma espécie de prenúncio para o que veríamos no filme, e o filme, de certa forma, possui uma ligação com a gente, tanto que a trama se passa em Água Dulce, uma cidade no interior da Califórnia. O diretor poderia contar essa história em um local fictício? Poderia, mas não. Ela acontece em um local que de fato existe, gerando uma identificação com o mundo real, o que apenas ressalta o quão corajoso foi a escolha do Jordan Peele em iniciar o seu filme com um trecho bíblico tão impactante. Logo após a citação bíblica, nós temos a primeira cena do filme, que é bem pesada e que ao mesmo tempo ilustra, entre aspas, a frase de segundos atrás. É o momento onde o chimpanzé Gordy tem um momento de fúria e ataca os atores de uma sitcom norte-americana, sobrando apenas uma criança. No momento, ainda não sabíamos quem é que havia sobrevivido, já que a cena é filmada através de uma câmera subjetiva. Só é possível ouvir a respiração ofegante e sentir que aquela pessoa está amedrontada. Posteriormente, descobriríamos que se tratava do Jupe, personagem interpretado pelo Steven Yeun, um coadjuvante, mas que é extremamente interessante analisar a forma com que o roteiro irá usar este personagem. Ele é importante para o desenrolar do filme e é quem protagoniza uma das melhores críticas do longa, mas ao mesmo tempo tem uma participação bem limitada, principalmente no ato final, e que pelo menos subverteu um pouco as minhas expectativas. Esperava que ele fosse ganhando cada vez mais notoriedade. O desenrolar da trama dava a entender isso, mas o Jordan Peele é um cineasta exemplar e se tem algo que ele sabe fazer é subverter as expectativas de quem está assistindo a sua obra. Então, logo no começo do terceiro ato, ele mata o personagem e é isso aí. Mas vamos por partes. Nesse vídeo eu vou conversar um pouco com vocês sobre esse mais novo trabalho do diretor, que é um filme cheio de camadas e que funciona de diversas formas diferentes, seja para com o público e ao mesmo tempo com a carreira do cineasta. Já vou chegar lá. É válido dizer que o intuito não é fazer um vídeo de final explicado. Como essa análise possui spoilers, eu vou dizer o que interpretei de certos momentos, mas não é com o intuito de te passar uma espécie de verdade inquestionável, até porque isso na arte não existe. O mesmo filme pode ter 3, 4, 5 interpretações diferentes para uma determinada cena. Varia muito do olhar de cada espectador. Então, não fique preso ao famigerado final explicado, e ao mesmo tempo a entender todas as nuances deste novo filme. Inclusive, isso não é necessário para que você consiga apreciar a obra. Nope é um filme que funciona de diferentes formas, a começar pelo impacto dele na carreira do Jordan Peele. Até agora, ele havia lançado 2 filmes, que são eles Corra, em 2017, e Nós, em 2019. Ambos tinham como seu principal objetivo fazer críticas raciais. Apesar de terem como plano de fundo o mesmo tema,
ambos conseguem executar a ideia de formas completamente diferentes. Corra é um filme redondinho, tudo é bem explicado, é um filme palpável, um dos grandes roteiros dos últimos anos. Felizmente o Oscar fez a sua parte e premiou o filme nesse quesito. Já Nós é o contrário. Aqui o diretor, que também é o roteirista, não faz questão de deixar tudo mastigado. Já estamos falando de uma produção mais incômoda, que te faz pensar. É aquele famoso filme que não acaba, mesmo sendo bem direto em suas analogias. Ao ver o pôster, a pessoa já fica mais ou menos por dentro do conteúdo da obra. A fonte referenciando a forma de escrita para United States já liga um sinal de alerta na cabeça do espectador. Agora em Nope havia uma dúvida. Será que ele iria seguir dentro dessa mesma temática ou iria flertar com outros assuntos? E, bom, ele fez os dois. Ainda é possível notar certas críticas raciais no desenrolar da narrativa de Nope. O fato da criatura ser branca e você ter os personagens tendo que não olhar para ela para que possam continuar vivos já traz uma pequena abordagem. Ao voltar nos tempos de escravidão, você tinha pessoas brancas que batiam e até mesmo matavam os escravos caso eles olhassem diretamente para os seus senhores. Era de costume manter a cabeça sempre baixa, tal ação que é replicada pelos personagens do longa. Só que essa abordagem é acrescentada de forma sutil. A grande questão do filme, pelo menos ao meu ver, não foi tratar de questões raciais, o que acaba com a possibilidade do Jordan Peele se tornar uma espécie de novo Shyamalan. Quem conhece os trabalhos do Shyamalan sabe que ele ficou refém do plot twist, e ele erroneamente tomou para si essa alcunha de ser um diretor que precisa sempre colocar uma revelação em seus filmes. Inclusive já falei melhor sobre isso no meu vídeo que fiz sobre ele há alguns meses, recomendo que assistam depois. A questão aqui é, se o Jordan Peele lançasse 3 filmes seguidos, onde a principal questão é abordar temas sociais, ele ficaria muito marcado por isso, mesmo que variando a forma de contar a história, até porque ele se envolveu em outros projetos, como o novo Candyman, onde ele é produtor, e lá o racismo também é uma das temáticas do filme. Então ele acabou por conseguir subverter essa provável marcação ao entregar um filme diferente e que tem como grande objetivo criticar a espetacularização, principalmente. Antes de entrar nessa questão da crítica, deixa eu falar um pouco sobre as 2 vertentes que o filme tem. Comentei agora há pouco que é possível gostar do filme, mesmo sem entender, entre aspas, ele. E digo isso porque Nope é um grandíssimo exemplo de uma boa ficção científica. Vendo apenas o lado do entretenimento da coisa, o espectador consegue se divertir com a produção, caso ele não queira pensar muito. Nesse sentido, ele me lembrou um pouco Matrix e a franquia Jogos Vorazes, sobretudo os 2 primeiros. Me lembrou no sentido dele te oferecer 2 opções. Em Matrix, você pode querer assistir somente um bom filme que mistura ficção científica e ação e você irá encontrar, ou você pode optar por refletir nas questões filosóficas que ele também possui. O mesmo vale para Jogos Vorazes. Se você quiser um entretenimento através da distopia daquela realidade e do conceito apresentado, você irá encontrar, ao mesmo tempo que é também possível refletir sobre a questão da espetacularização também. Fiz questão de trazer essa franquia porque ela me lembrou bastante Nope, nessa forma de ter muitas camadas, mas não depender disso para funcionar. É opcional, você escolhe se quer apenas se divertir ou se quer pensar um pouco mais. Inclusive, deixa aqui para mim nos comentários se você teve uma relação semelhante com algum dos filmes citados ou qualquer outro. Quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Apesar de que ao mesmo tempo é meio inevitável, né? É difícil você ver as questões sendo levantadas e ignorar totalmente, única e exclusivamente em prol do entretenimento. Mas é possível. Eu posso me usar como exemplo. Quando pequeno, eu não fazia ideia das camadas existentes em Matrix. Eu só achava irado ele ter aqueles personagens com óculos escuros, câmera lenta, coreografias sensacionais, e eu gostava muito do filme por conta disso, apesar de ter um pouco de medo de certas sequências, como aquela onde a boca do Neo sofre uma alteração, aquilo ali era pavoroso, mas tá tranquilo.
Hoje eu continuo gostando pelos mesmos motivos, mas também porque ele possui camadas e trata de vários assuntos mais densos e reflexivos. É válido dizer que eu não acho que Nope tem o mesmo potencial de Matrix para funcionar brilhantemente de duas formas diferentes, até porque Matrix é muito mais filme. Mas, guardadas as devidas proporções, ele é operante e possui o seu valor de entretenimento e ao mesmo tempo de reflexão. Vi por aí que o filme está sendo muito comparado a Tubarão, tal sensação que eu também tive. O Jordan Peele opta por esconder a criatura por boa parte do filme, ao mesmo tempo em que ele faz questão de que a câmera filme o céu por um período significativo, o que imediatamente nos remete a Tubarão, pois lá o Spielberg faz a mesma coisa. São inúmeros takes onde é possível ver o mar e o espectador está vidrado tentando enxergar se irá passar uma barbatana em algum momento, o que é exatamente o que acontece em Nope. Principalmente nos dois primeiros atos, nós ficamos confusos tentando entender qual é de fato a ameaça. A princípio parece uma invasão alienígena, algo meio na linha de Sinais do Shyamalan. E tem uma cena que é excelente e que serve demais ao filme nesse sentido. É aquele momento onde o O.J. ouve um barulho e desce para ver o que aconteceu. Nessa hora é possível ver alguma coisa se mexendo que tem um formato meio estranho, dando muito a entender que se tratava de alguma criatura alienígena. Só que não, são apenas crianças com fantasias. Nesse momento, o Jordan Peele faz questão de referenciar a sua origem na cultura pop. Creio já ser do conhecimento de vocês que o cineasta começou a sua carreira na comédia. Aquele meme do rapaz soando é protagonizado por ele, inclusive. E mesmo que dirigindo filmes que são majoritariamente de terror, ele sempre arranja um jeitinho de colocar um pouco do seu lado cômico na obra. Em Corra, temos o amigo do Chris, que garante boas risadas. Em Nós, o personagem do Winston Duke, que ao mesmo tempo que quebra o estereótipo do grandão corajoso, acaba nos rendendo boas risadas também. E essa cena de Nope é extremamente engraçada. A princípio a gente fica tenso porque não fazemos ideia do que o protagonista irá encontrar ali, mas depois é inevitável o fator cômico da coisa. Enquanto a ameaça não está estabelecida, ele brinca muito bem com a sugestão, assim como o Spielberg em Tubarão, principalmente. A referência é clara. Além disso, ele vai até em animes buscar uma outra inspiração. A referência presente no filme Akira, por exemplo, é excelente também. Como um filme de ficção, ele fica ali em uma nota 7, 7,5. É uma experiência positiva. O Jordan Peele sabe que é muito difícil escrever algo novo que consiga chegar no mesmo nível do que ele fez em Corra. Então, o que ele faz? Como o cinema é uma obra audiovisual, ele entrega um primor técnico e visual ao invés de focar somente na narrativa, algo que ele já havia flertado em Nós, só que como o orçamento é pequeno, não deu para elevar muitas coisas. Nope é disparado o filme mais caro da carreira dele, e isso é perceptível desde o primeiro minuto. Ele é um filme pretensioso, mas pelo lado positivo da coisa, é uma das fotografias mais deslumbrantes do ano. O segmento da casa com sangue já é certamente uma das melhores cenas do gênero. Ela irá aparecer a rodo nesses compilados que a galera gosta de fazer por aí. Além do trabalho sonoro e visual, sobretudo da criatura, ela tem um design que é muito difícil de se explicar e classificar. Aparentemente, ela lembra um OVNI, mas quando se movimenta, acaba que surgem meio que tentáculos, aí já conseguimos relacionar a algo parecido com um polvo, por exemplo. O que se sabe é que nesse sentido da novidade, é um filme que já poderíamos classificar como um clássico dentro do gênero. Pesquisando, eu encontrei que a criatura do filme poderia ser classificada como uma espécie de besta atmosférica, que faz parte de um conceito da ufologia na qual se sabe pouco. Logo, foi poucas vezes explorada nas telonas, o que ressalta essa questão de Nope poder ser classificado como um clássico instantâneo, segundo a opinião deste que vos fala. Sobre a besta atmosférica, segundo relatos de testemunhas, essas criaturas vivem entre nuvens e, como camaleões, mimetizam o ambiente em volta. Podem ficar invisíveis, se disfarçar de nuvem
e algumas são capazes de brilhar, sendo comumente confundidas com aviões e naves espaciais comuns. Por ter um elemento como esse, o filme é muito singular. O Jordan Peele bebe da fonte de Spielberg, Shyamalan, animes, entre outras coisas, mas também se preocupa em trazer aquela sensação de caramba, esse filme é sobre o quê? E com isso consegue inovar, mesmo que através de elementos já meio batidos e consagrados na cultura pop. Ele bate tudo no liquidificador e consegue criar algo novo, o que nos dias de hoje é muito difícil de se fazer. Comentei com mais detalhes sobre esse assunto no vídeo anterior aqui do canal. Mas, voltando para o filme, a direção do Jordan Peele é outro destaque. Ele aproveita bem o orçamento, sobretudo no terceiro ato. Tem uma cena envolvendo um drone que é muito bonita. E a própria questão da movimentação de câmera. Ele faz ela caminhar junto dos atores, além de vários planos longos ressaltando a fotografia e o próprio trabalho do elenco. Além de que ele sabe tirar o melhor dos atores. Você tem dois personagens irmãos protagonistas com personalidades bem distintas. E é interessante ver como eles se completam, além de que o cineasta se aproveita dos olhos bem expressivos do Kaluuya para certos segmentos. Essa que já está virando uma marca dele também, hein? Uma das melhores cenas de Korra tem como foco o olhar do personagem e o mesmo acontece em Nós com a brilhante interpretação da Lupita. E em Nope isso acontece mais uma vez. São momentos completamente distintos, mas todos funcionam de forma igual. Jordan Peele é diferenciado. Bom, e antes de encerrar, vamos trocar algumas figurinhas sobre a principal crítica do filme, na minha opinião, que é a espetacularização presente em Hollywood e na sociedade atual como um todo. Esse é um tema interessante e que o filme aborda de forma sensacional. Trago o personagem Jupe para me ajudar a dissecar isso. É bizarro que quando pequeno ele teve um trauma que afetou para sempre a sua vida. Seus amigos morreram na frente de seus olhos. E o que ele decide fazer? Crescer e se tornar um adulto que faz exatamente a mesma coisa. Ele compra os cavalos do O.J. para oferecer de alimento para a criatura, ganhando dinheiro com isso, além de tentar meio que domar ela para o seu benefício próprio. Só que em um determinado momento, o cavalo decide não sair da jaula e o Jupe acaba morrendo, o que é exatamente o que acontece com Gordy nas cenas de flashbacks. Ele é claramente um animal que já estava lidando com os seres humanos há algum tempo, só que sendo alguém irracional, é difícil você querer que ele haja exatamente como está no roteiro, digamos assim. Um simples detalhe pode mudar tudo, que no caso do Gordy foi um balão que explodiu e o assustou, dando início aos ataques. E nos dias de hoje, na realidade do filme, foi o cavalo não querendo se mover. O Jupe só não morreu quando pequeno, primeiro porque aquele sapatinho em pé havia chamado a sua atenção, que é um detalhe que deixou todo mundo curioso. Eu, pelo menos, não consegui extrair nenhuma interpretação daquilo. Comenta aqui se você pensou em algo. E segundo, porque ele não olha diretamente nos olhos do animal. Existe um pano ali impedindo o contato direto entre os dois, o que provavelmente fez o chimpanzé não atacar. Isso, de certa forma, fez ele se sentir como uma espécie de escolhido ou algo do tipo. Ele acaba se traumatizando, mas decide, como eu já comentei, ganhar dinheiro em cima dessa tragédia. Inclusive, é curioso uma cena onde a Emerald diz que é fã e tal. Ele corre para mostrar para ela uma espécie de museu. Você vê que o negócio é bem modesto e simples, só que ele fala com um orgulho absurdo. Essa cegueira em prol do reconhecimento é bem abordada no desenrolar da narrativa. E é um enorme paralelo com a nossa realidade. E eu me incluo nessa, tá? Olha como as pessoas são curiosas em ver coisas de true crime, por exemplo. Filmes sobre guerras ou outros acontecimentos reais que se transformam em produções e as pessoas amam isso. Que fique bem claro que eu não estou dizendo que é certo ou errado. Isso fica a critério de cada um. É mais pelo lado disso já estar enraizado na sociedade. Você tem, por exemplo, o filme como Gladiador, que mostra os Coliseus de Roma. As pessoas iam lá para ver os outros se matando e ter isso como um entretenimento. Olha como isso é um absurdo quando paramos para pensar.
E mesmo sabendo que não é certo se interessar, a gente acaba vendo. Como eu disse ali, isso serve pra mim, eu me amarro em filmes de guerra. Mas se você parar pra analisar, é triste, né? A gente buscar assistir obras onde alguém teve que sofrer para nos proporcionar aquela história. Ou pelo menos ser uma história baseada em algo que causou sofrimento e tristeza para muitas pessoas. E o filme aborda a espetacularização com a criatura, quando a Emerald, principalmente, fica obcecada em conseguir registrar o alienígena para levar até a Oprah e assim ganhar reconhecimento com isso. E em outros momentos, quando aquele repórter do TMZ tenta gravar para conseguir uma matéria. Em um determinado momento ele cai e olha qual é a primeira reação dele. Eyes on me. Where's my camera? O Jordan Peele acaba por fazer leves referências a acontecimentos reais nesse filme. Ele insistir na questão da Oprah não é por acaso. Eu fui pesquisar sobre o incidente com Gordy para descobrir se isso poderia ser uma história real e descobri que foi parcialmente inspirado em um caso. Acontece que uma sobrevivente foi a Oprah para conceder uma entrevista. E se você reparar, na minha visão, ela é meio que referenciada durante o filme. Tem uma personagem que aparece por alguns segundos e você consegue notar que ela usa um chapéu com um véu e tem também o rosto desfigurado, muito semelhante à sobrevivente que foi até a Oprah. Além de ser uma provável referência, é possível interpretar essa personagem como as mulheres idosas que são escanteadas em Hollywood. Até mesmo a Meryl Streep, que é para mim a melhor atriz de todos os tempos, já disse que depois de passar dos 60, ela começou a ter dificuldade para encontrar trabalhos. É uma indústria que faz o que a criatura chega a fazer no desenrolar do filme, que é meio que vomitar aquilo que não presta. Enquanto você se adequa ao que eles querem, tudo bem. Ao não servir mais, eles te regurgitam e vão atrás de outro. Esse é um filme que tem muita coisa para dizer e com isso é possível ficar horas falando dele. Mas eu vou parar por aqui porque mesmo enquanto eu gravo, eu já sei que o tempo de vídeo será bem maior do que de costume. Vocês provavelmente estão diante de um dos maiores vídeos do canal. Então é isso, pessoal. Se tem algo que você achou relevante e eu não comentei, deixa aqui nos comentários. Bora fazer essa troca de figurinhas porque esse filme tem assunto pra gente discutir. Por hoje é isso, um abraço e até o próximo vídeo.